aglomeração do Rio de Janeiro. Tá gravando. O mito da mulher que dá conta de tudo. Em algum momento disseram pra gente que conseguir dar conta de tudo num dia era ser uma mulher ideal. A gente trabalha, dá conta da casa, dá conta do marido, dá conta dos filhos. E no final a gente não sabe se de fato deu conta de tudo ou só ficou boa o suficiente e escondeu o cansaço. Oi, sou a Fê. Eu sou a Nath. E eu sou a Carol. E esse é mais um episódio de Entre Mundos. A Nath agora vai tirar a carta que vai guiar o nosso episódio. Vamos lá. Eita. Escolheu. Gag. Tô gag. Gente, só um adendo antes de falar da carta. Minha filha de 11 anos me ensinou o que significa farmar aura esses dias e gag. Então, estou gag. Muito interessante, porque o nosso tema hoje é a mulher que cuida de tudo e nós temos a carta dos namorados. E a carta dos namorados geralmente não significa necessariamente um relacionamento romântico, mas sim dois caminhos, muitas vezes opostos ou complementares. Então, eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar, porque a gente está trilhando diversos caminhos e muitas vezes dar conta de tudo afasta a gente do que a gente realmente quer ser. De quem a gente realmente é, né? Ou de quem a gente realmente é. Nossa. Polêmico. Eita! E a primeira pergunta aqui é quando foi que a gente começou a acreditar nisso, né? De dar conta de tudo? Vocês acham que isso veio da família, dos relacionamentos, dos amigos? Aí você foi luz, né? Porque, com certeza, pra mim veio da minha família. A minha família é uma família matriarcal, com muitas tias-avós, né? Muitas mulheres fortes, poucos homens. E mulheres com casamentos que não foram bem-sucedidos, mulheres que ocuparam lugares financeiros e ocuparam lugares de dona de casa. Então, acho que a gente cresceu na atmosfera da minha família vendo isso acontecer, de você ter que ser a versão que cuida dos filhos, a versão que trabalha fora e ainda ser mulher, ser bonita, tá ali. Então, pra mim, acho que é uma atmosfera familiar, uma coisa que veio de família. Eu cresci com essa cultura, que não é muito saudável, é bonita, né? Chama a gente de guerreira, né? Mas é romantizada, mas é aquilo, né? Você apalpa toda obra, sempre tem obra e você acaba ficando desgastada por isso. E pra você, Carol? De onde vem? Eu acredito que isso vem de mim mesma. Então, eu sou responsável por essa concepção de que eu tenho que dar conta de tudo. Eu acho que eu criei isso dentro de mim. Hoje eu tento equilibrar um pouco mais, tento pedir um pouco mais de ajuda, mas ainda assim, em alguns momentos eu deixo até o limite, chegar até o limite de que isso não fica saudável. Mas buscando entender um pouco da razão disso tudo, isso aconteceu por relações familiares, que aconteceu ao longo da minha vida, da minha jornada. Então, durante a minha jornada, eu fui colocada em situações o tempo todo de pessoas. Quando você é criança, as pessoas normalmente escolhem por você, né? Então, eu fui colocada em várias situações que não foram boas pra mim, e as pessoas não se preocupavam com o que eu estava sentindo. Isso fez com que a relação de confiança fosse quebrada. O tempo todo a minha confiança era quebrada. Então, eu tinha expectativa sobre alguém que estava na minha vida e que eu pensava, essa pessoa realmente, por me amar, ou pelo menos eu achar que me ama, ela vai fazer tal coisa, ter esse cuidado, ter esse tipo de atitude, e elas não eram cumpridas em nenhum momento da minha vida. E isso fez com que todas as minhas relações de confiança fossem quebradas o tempo todo, o tempo todo. Isso gera uma, né, capacidade de você não confiar mais nas pessoas. Você vai tendo esse pensamento. E eu fui tendo isso cada vez mais ao longo da minha vida. Então, quando eu adquiri a maioridade, quando eu cheguei ali com os meus 18 anos, eu falei, a partir de hoje eu escolho o que eu quero viver, como eu quero viver a minha vida. Isso vai ser 100% responsabilidade minha. Isso é legal, porém, nas minhas relações com as pessoas, eu não confiava, passei a não confiar. Então, quando numa relação de trabalho, numa relação familiar, numa relação de amizade, eu fiquei o tempo todo muito blindada, assim, porque eu falava, a pessoa nunca vai agir conforme a minha expectativa. E realmente não vai, tá, gente? Mas partindo do básico, né, de uma relação ali de confiança, se uma relação de confiança realmente existe, a gente acredita que você, enfim, vai se sentir confortada em alguns momentos. Então, hoje, isso me gera uma consequência de que grandes decisões eu sempre assumo, projetos eu estou sempre à frente, porque eu quero eu escolher, eu decidir, eu fazer, porque eu penso que as pessoas não vão ali agir da forma que eu espero ou vão quebrar minha confiança em algum momento. Eu tenho muita dificuldade de delegar,
atividades, de delegar trabalho. Eu sou uma pessoa extremamente exigente com tudo e isso me levou a um burnout esse ano. Mas pensando nas raízes, enquanto você contava a sua história, eu fui tentando entender de onde eu tirei isso. E é muito engraçado, não é engraçado, né? Mas eu tinha uma estrutura familiar muito unida quando eu era criança. E quando eu fiz 14 anos, aconteceu uma coisa, minha estrutura familiar foi quebrada, e eu nunca falei isso nas redes sociais, mas eu saí da minha casa com 15 anos. Então, com 15 anos, eu fui morar sozinha em outro estado. Sozinha sim, eu fui morar na casa de uma tia-avó, mas ela já era uma tia-avó, e apesar de ser muito amorosa, muito cuidadosa comigo, ela já era uma senhora, e eu nunca fui uma adolescente que dei trabalho, eu não ia em festa, eu sempre fui nerdzona, mas cuidar de uma adolescente, ter roupa pra lavar, comida pra fazer, já não é mais interessante pra uma senhora de 70 Sim, anos. sim. Então eu fui morar em uma pensão. Então, desde muito cedo, eu precisei, enquanto os meus pais estavam engajados em outras coisas na vida deles, eu precisei cuidar de mim, eu precisei tomar as minhas próprias decisões, eu precisei me ajudar. Eu me levei à minha primeira consulta ginecológica. Então, Caramba. então assim, quando você pensa realmente nas raízes de você querer comandar, controlar tudo, você encontra algum ponto. E ressignificar isso ao longo da sua vida é difícil, é sofrido, me custou um burnout, mas eu tô aprendendo. Eu também tive um episódio, pelo mesmo motivo, de sobrecarga também, e querer me validar, sabe? Também de pensar que as minhas decisões sobre a minha vida seriam sempre as melhores. E perdi o controle um pouco da minha vida. Também tive um episódio de depressão, fiquei durante um ano com uma depressão profunda, consequência dessas responsabilidades ali que eu assumi, com receio de pedir ajuda e com receio da confiança ser quebrada. Vocês acham que isso deixou vocês um pouco reativas? Porque, por exemplo, eu me sinto um pouco na defensiva com as coisas, sabe? Às vezes a pessoa tá querendo fazer um cuidado com você e você já tá tipo, você quer me controlar? Ou você quer me controlar? Ou você. O que você sabe pra você estar falando isso? Você tá me julgando? Porque eu sinto que ter desenvolvido essa habilidade de dar conta de tudo que é mentirosa, é falsária, me fez ser uma pessoa na defensiva. E isso que a Carol falou, tipo assim, precisei me validar pra saber que as minhas. Eu achava que as minhas decisões eram melhores pra mim. E nem sempre são. Às vezes a pessoa que tá fora do balaio consegue ver o problema com uma ótica, uma perspectiva muito melhor que a sua. Então, eu fiquei uma pessoa reativa, acredito que ainda sou um pouco. E aí eu queria saber de vocês. Eu acredito fortemente que isso tudo me deixou uma pessoa assim, eu ainda sou assim, o tempo todo naquele alerta, né? Em situações, em lugares assim. Isso é muito ruim, porque às vezes é o que você falou, chega uma pessoa querendo, cara, te dar um cuidado genuíno, te acolher, te ajudar de alguma forma com o prato que você está equilibrando, né? Te ajudar mesmo nessa responsabilidade. E muitas vezes eu não tenho essa abertura. Eu fico com o coração um pouco travado assim nessa parte, porque eu, mais uma vez, com medo da confiança ser quebrada. E muitas vezes a gente não está disposta, né, a ter esse rolê que sabe, lidar com uma confiança que foi quebrada. Isso aconteceu muito comigo nos meus relacionamentos. Hoje eu sou casada, mas assim, o meu marido foi o primeiro homem que me ajudou a ressignificar isso, porque eu sempre fui muito independente, paguei as minhas coisas, paguei o aluguel, sustentei a minha filha. Então, sabe aquela coisa, ai, não preciso de ninguém. Sim. Ilusão, né, também. Mas eu tinha dificuldade de aceitar um presente quando ele me dava. Eu tinha dificuldade quando ele falava, não, a gente não precisa dividir esse restaurante, deixa que eu pago. Eu, não, pelo amor de Deus, já tava pegando a carteira, já tava. Ele, não, calma, aceita, aprende a aceitar, deixa eu te presentear, você não precisa me dar nada em troca. E nem todo mundo tem essa oportunidade, mas ele me ajudou muito a entender que eu posso aceitar ajuda. Ele faz isso até hoje, porque, de novo, eu sou controladora, eu sou exigente. E às vezes ele quer e ele pode me ajudar. E eu fico restringindo as coisas, controlando tudo. Sendo que não precisa, a vida pode ser muito mais leve. Pode, gente. Acreditem. Às vezes a pessoa só quer cuidar de você, né? No Você mínimo não do se mínimo. permite. Você não se permite. Eu fico pensando muito isso, eu falo, ai, pra gente que tem um controle maior, né, sobre a nossa vida, é muito difícil entregar a nossa vida, tipo, pra alguém, assim, 100%. E falando de relacionamento, é muito isso, né? Você tá com uma pessoa, eu também sou casada hoje, e você entrega 100% da sua vida, né, pra pessoa, e partindo do pressuposto que a gente pensa, bom, essa confiança não vai ser quebrada e tal, então, é um processo. Pra mim também foi um processo. E isso foi bem difícil pra mim em alguns momentos da relação. Até a gente construir a relação que a gente tem hoje, nossa, eu não me permitia ser cuidada, não me permitia a questão da conta, não permitia não
pagar nada, entendeu? Era muito difícil pra mim, porque eu falava, cara, eu sou dona da minha própria vida, eu não quero me acostumar com uma vida em que eu não estou à frente das minhas escolhas. Tipo, por traumas do passado. Então, hoje, quando você abre mão dessas coisas também, fala, cara, tá tudo bem, todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa compartilhar um pouco das responsabilidades, e isso faz com que a jornada se torne um pouco mais leve. Você vai abrindo mão desses controles, é bom, assim, sabe? A gente vai se sentindo um pouco melhor com esses pratos que precisam ser equilibrados. Uma coisa que eu sinto sempre, e aí eu não sei se vocês vão compartilhar disso comigo, parece que o que eu faço sempre pode ter sido melhor. O que eu poderia ter entregado melhor em cima. Ok, tô dando conta, eu migrei sozinha, Caraca. fiz as minhas coisas sozinha, mas o que eu poderia ter feito melhor dentro daquilo, mesmo estando que nem o Ben 10 ali, com vários braços pra resolver a situação. Então, assim, não sei se isso acontece com vocês também, mas eu sinto muito esse peso. Mesmo quando eu entrego uma coisa que todo mundo fala que tá ótimo, tá maravilhoso, eu penso, mas se eu tivesse feito outra estratégia, se eu tivesse feito de outra forma, se eu tivesse falado com outra palavra. Isso em todos os campos da minha vida. Eu sinto muito isso, essa pressão muito grande de ter desenvolvido o melhor que eu poderia dar, sabe? E eu acho que vem um pouco dessa pressão que a gente tem de dar conta de tudo. Uhum. Eu acho que tem duas perspectivas nesse caso, né? Quando você passa por alguma situação que, beleza, ela foi fácil, mas aí tá todo mundo te falando, caramba, impressionante isso que você... Por ter sido fácil, você fala assim, não. Tipo, não, pra mim precisa ser sempre difícil. Porque a gente tá acostumada nesse papel de guerreira que você falou lá no início. Não, eu sou guerreira, então pra mim sempre as coisas têm que ser difíceis e tal, pra eu enxergar o valor devido nisso que eu tô entregando, nisso que eu tô, né? Então, acho que tem essas duas perspectivas. A gente precisa olhar para a perspectiva de que quando isso é uma tarefa fácil pra gente, é se olhar e falar assim, cara, é fácil porque eu sou boa. É fácil porque eu adquiri isso ao longo da minha vida. E que bom, né? Porque essas pessoas estão validando isso e falando que está bom, realmente, eu conquistei esse espaço, né? E não olhar pela outra perspectiva de que não. Se não foi fácil, não tá bom. Eu preciso fazer com que isso seja uma luta, que seja difícil e tal. E assim, quando eu conseguir, mesmo com todas as dificuldades, aí eu vou falar, caraca, realmente eu sou boa. Tipo, sabe? A gente tem que buscar sempre o primeiro caminho na minha visão, de que fazer com que as situações da vida se tornem fácil. Entende? Entendi. Eu sou extremamente crítica, então tudo que eu faço eu acho que pode ser melhor. Tanto que um dos cursos que eu desenvolvi agora, eu acabei de regravar ele inteiro. São mais de 30 aulas. E porque eu achei que poderia ficar melhor. Porque, sei lá, já tava bom, só recebi elogios por causa do curso, quem comprou, os meus alunos. Mas eu acho que poderia ficar melhor. Então, eu fiz tudo de novo. Mas trazendo isso para uma perspectiva materna agora, sobre você achar que as suas decisões não são suficientes ou que você poderia fazer melhor, eu sei que com certeza tem alguém que é mãe assistindo a gente. Gente, quando você é mãe, tudo o que você faz, você fica pensando, será que esse é o certo mesmo? Será que eu agi da maneira certa? E você se culpa muito. Nossa, hoje eu gritei com a minha filha. Não existe isso na maternidade. Isso é 100% constante. Não passa um dia da sua vida sem que você questione as suas decisões e pense que você poderia estar fazendo melhor, sendo que, na verdade, a maternidade não vem com um manual de instruções. Então, não tem certo e errado. Então, também é uma oportunidade de você se perdoar todos os dias e falar, não, esse era realmente o melhor que eu poderia ter entregue nesse momento, com os recursos emocionais, financeiros, todos os recursos que eu tinha naquele momento. Ainda nessa pegada de dar conta de tudo, hoje, adulta, você consegue entender melhor a sua mãe ou a figura feminina na sua vida? Caraca! Freud explica, ou seja lá quem for. Porque eu sei muito, eu entendo muito mais a minha mãe hoje do que eu entendi alguns anos atrás. Eu entendo, mas eu não agiria da forma que a pessoa agiu. Então, assim, eu também não fico buscando justificativas, mas eu entendo muito mais. Na verdade, quando você é criança, né, quando você é mais nova, você não se questiona muito isso. Não sei pra vocês, mas eu não me questionava muito isso. Eu Não, simplesmente e quando a gente é criança, a gente tem uma visão do adulto como um um super-herói, né? super-herói, exatamente. Então, mais uma vez, entrando nessa questão que você falou, eu vi os adultos ao meu redor como super-heróis pra mim, eu sempre achava que algum deles ia me salvar da situação que eu me sentia. Então, por isso, essas frustrações foram acontecendo ao longo da minha vida. E mais uma vez, quando uma frustração dessa acontece com uma mãe, com o pai, teoricamente eram as pessoas que, bom, você foi ensinada de que são as pessoas que mais te amam, que mais deveriam te amar, que mais deveriam cuidar, isso não acontece, né? Para uma criança,
isso fica muito distorcido, assim, ao longo da vida. Então, ao longo da minha vida, eu não fui me questionando muito, eu simplesmente fui agindo conforme as situações iam acontecendo, e depois de um tempo, de adulta, eu falei, não, preciso entender tudo o que aconteceu, né? E hoje, sim, eu consigo entender, de certa forma, o porquê de tudo ter acontecido, mas isso não significa que eu concorde. Sim, total. Eu entendo algumas atitudes, né, da minha mãe, sempre foi muito presente, até porque eu perdi meu pai muito cedo, então sempre fui só eu e minha mãe. Então, até nos pequenos movimentos, eu lembro uma vez que eu amava jogar The Sims, gente. The Sims é um jogo de simulação de vida. Eu amava jogar The Sims, eu lembro que eu comprei um The Sims, mas eu não sabia muito bem como é que funcionava. Você precisa de um jogo base pra rodar os outros jogos. E nitidamente hoje, quando eu lembro dessa situação que eu comprei um jogo errado, que era caro e tal, eu lembro dela falando assim: caraca, tá dando tudo errado. E na minha cabeça, quando eu era criança, era tipo, poxa, mas ela tá tão estressada porque deu errado um jogo de computador. E não, óbvio que a minha mãe nunca abriu pra mim, talvez ela nem lembre de fato o que tava dando tudo errado naquele momento, mas na vida adulta dela, além de mãe, ela era provedora da casa, ela tinha anos que tinha perdido um marido de um casamento que era saudável, que tinha amor, e aí tava se entendendo também como uma mulher solteira, uma mulher viúva. Então, assim, hoje eu olho pra vários cenários da minha infância e eu enxergo que talvez sim, não faria da mesma forma, até porque eu acho que hoje a gente tem muito mais ferramenta de análise comportamental do que os nossos pais tinham, mas eu entendo. Eu não sei se eu entendo, porque eu e minha mãe somos pessoas completamente opostas. Eu faço até uma brincadeira que, inclusive, por sinal, ela odeia, porque eu brinco que eu sou adotada de mãe. Porque eu não vou explicar, né? Não vou entrar em detalhes, são muito pessoais, mas nós somos muito diferentes. Então, quando eu vejo coisas que eu não concordo no comportamento da minha mãe, eu ainda não consigo entender. Porém, eu ter me tornado mãe me fez olhar pra ela com mais carinho. Porque quando a minha filha me dá amor, quando a minha filha me corresponde, porque, cara, minha filha é tudo pra mim. Então, quando ela fala, mamãe, eu te amo, eu me derreto inteira. E todo mundo faz sentido pra mim de uma vez, sabe? Quando eu escuto mamãe, eu te amo. Então, eu percebo que quando eu sinto esse amor, eu me preencho. Então, ter a minha filha me lembra que, por mais que eu não concorde com o comportamento da minha mãe, por mais que eu não consiga compreender, porque nós somos pessoas totalmente opostas, eu me lembro de dar carinho pra ela, de falar, oi mãe, tudo bem? Tô te ligando pra te dizer que eu te amo. Porque eu sei o quanto isso é importante. Mas, não, me fez, toda essa questão de dar conta e tudo, me fez me conectar ainda mais com meu pai. Porque meu pai era uma pessoa que sempre trabalhou, sempre foi o provedor. E eu sempre tive muita saudade do meu pai. Eu dormia quando era criança, meu pai trabalhava tanto, gente, que eu dormia agarrada no short dele pra poder sentir a hora que ele chegasse em casa, pra ele poder pegar o short e me dar um beijo de boa noite. Então, Nossa. hoje, sempre trabalhou muito, muito, muito. No Natal, meu pai era protético, antes de virar dentista. Hoje ele é dentista, né? Mas ele fazia prótese, dentadura antes. E aí, no Natal, ele ficava 4 dias sem vir pra casa. Ele não tomava banho, gente. Ele não saía do laboratório. Então, hoje, depois de tudo isso, de ter conquistado tudo que eu conquistei, eu dou um baita valor pra ele. Ele, cara, é meu professor de vida, assim. E entrou em medicina com 50 anos. Aí eu falei, cara, como é que eu não vou me espelhar nesse cara? Como é que eu não vou estudar mais pra vir pra Miami? Como é que eu não vou estudar mais pra dar um futuro legal pra minha filha, trabalhar mais quanto for necessário, sendo que eu tenho esse exemplo dentro de casa? Incrível. Muito legal, muito legal. Lencinhos. Qual prato, hoje em dia, na vida de vocês, vocês acham que não pode cair? Bom, no momento atual, o prato que mais importante, né, nesse momento é a parte profissional. Muito de eu ter vindo, né, a gente ter se mudado de país tem a ver com o desenvolvimento profissional. Eu acho que isso, o desenvolvimento profissional ali, né, a conquista de alguns espaços, ele te permite outras coisas. Então, esse prato, nesse momento, é mais importante pra mim. Mas eu tô segurando vários outros ao mesmo tempo. Então, tem o prato do casamento, né, tem o prato da saúde mental, né, da espiritualidade. Mas eu não gostaria de deixar o prato profissional cair nesse momento. Eu acho que se fosse há 4 meses atrás, eu responderia que nem a Carol. Mas a minha vida tem passado por um processo que hoje eu acho que eu não posso deixar o prato da espiritualidade, da conexão comigo mesma cair de jeito nenhum. Porque com esse prato fortalecido, com suplá, né, com uma bandeja forte, eu acho que eu consigo dar conta dos demais pratos mais enfraquecidos. Então hoje, se eu fosse parar pra pensar na atual situação que se passa a minha vida,
O prato da espiritualidade, da conexão comigo mesmo, é um prato que não vai estar podendo cair nem quebrar de jeito maneira, Naim. De jeito nenhum, senão dá pane no sistema. E você, dona Nath? Eu acho que nesse momento, o prato que não pode cair é o prato do meu relacionamento, porque como eu já falei para as meninas, quando você muda de país, tem gente que muda em família, tem gente que muda sozinho. Eu mudei só com o meu marido. E aí é uma prova mesmo, porque imagina você não ter amigos, você não ter rede de apoio, não ter família, você não tem ninguém além daquela pessoa. Então ele recebe o melhor e o pior de você. E como eu passei pelo burnout, como eu fiquei muito estressada, muito controladora, ele sofreu todas as retaliações. Ele tá imigrando também. Ele também é imigrante, gente, olha, sério. Então isso foi uma coisa que eu precisei tomar consciência mesmo, falar, não, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso olhar pra isso com carinho e, sabe, realmente cuidar, porque tudo que a gente nutre floresce. Então eu preciso parar, cuidar, ser mais calma e tá funcionando. Vitor, se você estiver sofrendo alguma coisa. Você faz assim, tá? Ai, muito bom. Então, pra finalizar o nosso episódio de hoje, eu vou deixar um conselho baseado na carta que nós tiramos no começo, que é a carta dos namorados, e como eu falei, muito mais do que relacionada a romantismo e a relacionamentos amorosos, a gente tem uma carta de caminhos, e caminhos significam escolhas. Então, acho que o maior significado da carta dos namorados é escolha o caminho que mais tem a ver com a sua essência e escolha com o seu coração. Então, no meio de todos os pratos que você tá equilibrando na sua vida com as 2 mãos e os 2 pés, escolha dar mais atenção, dar mais foco para aqueles que realmente fazem sentido e têm significado para você. E esse foi mais um episódio de Entre Mundo! Tem alguma dica, alguma, sei lá, reclamação, luz, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, manda pra sua amiga imigrante, ou também não imigrante. Tamo aí. Beijos!